Bom, hoje nós vamos falar sobre o Teorema de Thevenin. O que faz o Teorema de Thevenin? Para que ele serve? Ele basicamente serve para transformar um circuito de maior complexidade em um circuito mais simples, com uma tensão de Thevenin e uma resistência equivalente de Thevenin. Vamos fazer um exemplo aqui para a gente saber como empregar o Teorema de Thevenin. Bom, usando o Teorema de Thevenin, vamos determinar a corrente I3. Basicamente, a nossa forma de atacar o problema é isolar essa parte do circuito que tem a corrente I3, porque a gente quer manter ela sem alterar, certo? Então a gente tira ela do circuito e chama esse terminal de terminal A e esse terminal aqui de terminal B. E agora a gente vai partir para o cálculo da resistência equivalente de Thevenin e da tensão equivalente de Thevenin. A resistência equivalente de Thevenin é a resistência equivalente entre os pontos A e B, certo? Que seria o 2 em série com 1 e esse conjunto em paralelo com o 3 em série com o 2. E aí a gente obtém 15 oitavos de ohm como a resistência enxergada entre os pontos A, entre os terminais A e B. Partindo agora para o cálculo da tensão de Thevenin, é basicamente uma lei das malhas, certo? Como a gente está habituado a fazer. Então, iniciando no terminal A, a gente faz menos 3i, menos 2i, queda de potencial, menos 24 volts, queda de potencial, menos 12 volts, menos 1i, menos 2i, igual a zero. Lei das malhas. Daí a gente descobre que a corrente que circula no circuito é de menos 4,5 amperes. Agora vamos partir para o cálculo da tensão de Thevenin. Iniciando no terminal B, no sentido horário, vamos fazer o seguinte: VB menos 12 volts menos I menos 2I igual a VA. Dessa forma, manipulando a equação, a gente descobre que VA menos VB é mais 1,5 volts, ou seja, o terminal A é maior do que o terminal B em 1,5 volts. E de posse de todos esses cálculos, a gente armazena aqui no cantinho do nosso quadro a tensão equivalente de Thevenin e a resistência equivalente de Thevenin que nós obtivemos em todo esse raciocínio que fizemos até agora. Dessa forma, o nosso circuito inicial ele ficou simplificado a essa linha amarela aqui, com a tensão equivalente de Thevenin de 1,5 volts e a resistência equivalente de Thevenin de 15 oitavos de ohms. Tudo isso enxergado entre os terminais A e B, certo? E aqui a gente só acopla a porção do circuito que estava entre os pontos A e B também, que era a resistência de carga de 6 ohms. E resolvendo esse circuito final aqui, lei das malhas, temos mais 6i, partindo aqui do ponto B, ponto A, perdão, mais 6i, mais 1,5, mais 15 oitavos de i, igual a zero. E obtemos que a resposta à corrente I que procuramos é menos 0,19 amperes. Bom, pessoal, agora nós vamos resolver um segundo exercício, que basicamente é este circuito aqui da figura, que é um circuito um pouco mais complexo. Se nós formos observar, nós podemos ver que esse circuito que nós temos aqui, ele é idêntico a esse circuito que nós montamos aqui. Ou seja, o mais 120 volts está aqui, potencial maior em cima aqui, mais 120 volts. Nós aterramos esse ponto, podemos convencionar dessa forma. E aqui embaixo nós temos menos 240 volts. Ou seja, como o potencial maior está em zero, o potencial menor aqui está em menos 240 volts. E nós representamos ele como uma fonte de tensão aqui. A mesma forma vale para esse outro lado.
Aqui temos mais 180 volts aqui em cima. Terminal maior em cima, certo? Aterramos esse ponto aqui, só uma convenção de potencial. E nesse ponto aqui nós tínhamos menos 240 volts, que vai corresponder a esse terminal menor aqui da nossa fonte de tensão. Então, o equivalente de TVNAN para esse circuito nada mais é do que converter entre esses pontos A e B aqui, vamos simplificar, entre esses pontos A e B, nós vamos transformar esse circuito todo em uma tensão de TVNAN e uma resistência equivalente de TVNAN, que nós chamamos de tensão de TVNAN de índice 1 e resistência equivalente de TVNAN de índice 1 também. Repare que entre os pontos A e B nós temos esse circuito equivalente, que é um circuito mais simples. Da mesma forma, entre os pontos C e D, nós vamos converter todo esse circuito aqui para um circuito mais simples. E esse circuito mais simples é esse que está representado aqui nesse segundo circulado amarelo que nós temos aqui. Então, para o primeiro trecho de circuito, nós temos que entre os terminais A e B, nós temos 60 kΩ junto com esses 30 kΩ aqui. Ou seja, eles estão em paralelo, porque nós queremos saber entre A e B, certo? E a resistência equivalente de TVNAN é 60K em paralelo com 30K, e nós obtemos 20K como resposta. Já para o cálculo da tensão de TVNAN, nós fazemos a medida da tensão de TVNAN de circuito aberto, que é o que está de acordo com a definição. Então, nada mais é do que uma aplicação da lei das malhas. E assim, aplicando a lei das malhas, partindo do nó A, nós temos ganho de potencial, mais 120, perda de potencial, menos 60K vezes I, menos 30K vezes I, mais 240, igual a zero. Dessa forma, nós encontramos que a corrente que circula nesse circuito é de 4 mA. E assim nós podemos começar a fazer o nosso cálculo da tensão equivalente de TVNAN. Partindo do ponto A, VA mais 120 menos 60K vezes I é igual a VB. Ok? Dessa forma, nós descobrimos que VB menos VA é 120 menos 240 é igual a menos 120 volts. Ou seja, o terminal B é menor do que o terminal A em 120 volts. E assim a gente registra aqui no canto da nossa lousa os valores que nós acabamos de encontrar para esse primeiro trecho do circuito. Esse trecho aqui. Esse circuito mais complexo aqui. Então a tensão equivalente de TVNAN 1 é menos 120 volts e a resistência equivalente de TVNAN 1 é 20 kΩ. E assim, o nosso primeiro trecho do circuito ficou dessa forma, com a tensão equivalente de TVNAN de 120 volts e a resistência equivalente de TVNAN de 20 kΩ. Eu chamo a atenção aqui para a questão do sinal, pessoal. Então, VB menos VA é menos 120 volts, ou seja, o terminal menor está com o B, certo? Por isso que temos aqui essa questão da polaridade aqui da fonte de tensão, certo? Então, esse primeiro trecho aqui do circuito ficou dessa forma. Agora a gente vai fazer o mesmo para a outra parte do circuito. Ou seja, a gente vai pegar essa parte toda do circuito aqui, vai abrir nesses terminais C e D e vamos transformar esse circuito todo em algo análogo a isso aqui, certo? Então a gente já calcula aqui a resistência equivalente de TVNAN, vai ser 30 kΩ em paralelo com 30 kΩ, vamos ter a resistência equivalente de TVNAN de 15 kΩ. E para calcular a tensão equivalente de TVNAN 2, nós vamos partindo do nó C e no sentido horário, ou anti-horário, você escolhe o que você preferir, nós vamos ter o seguinte, menos 30K vezes I, menos 180, menos 240, menos 30K vezes I, igual a zero. Descobrimos que a corrente que circula por esse circuito é de menos 7 mA, e agora nós vamos ver a tensão entre os pontos C e D,
a diferença de tensão entre os pontos C e D, que é o nosso VTH, que é o que a gente quer descobrir. Então vamos partir do ponto C, ó, tensão em C menos 30K vezes I menos 180 vai ser igual a tensão em D. E aí a gente descobre que VC menos VD é igual a menos 30 volts, ou seja, o terminal C é menor do que o terminal D em 30 volts. Dessa forma, a gente anota aqui no canto também do nosso quadro os valores que a gente encontrou para esse segundo trecho do circuito, ou seja, ele pode ser substituído por uma tensão equivalente de Thevenin de menos 30 volts e uma resistência equivalente de Thevenin de 15 kΩ. E aí vem o grande lance, pessoal. O nosso circuito complexo do início, ele nada mais é agora do que esse circuito aqui de baixo. Ou seja, esse primeiro trecho complexo aqui se tornou isso, e esse segundo trecho complexo aqui se tornou esse pedaço aqui em verde também. Então ficou bem mais simples de resolver esse nosso problema. Eu chamo atenção também para o fato de que nós modificamos partes do circuito em que não alteramos a corrente inicial que a gente queria saber. Então isso é muito importante, pessoal. Agora nós vamos aplicar Thevenin novamente aqui para resolver esse trecho aqui do circuito. Vamos transformar ele em algo mais simples também. Ou seja, a gente modificando esse trecho do circuito, a gente ainda não altera essa corrente que circula nesse trecho aqui. Só estamos modificando essa região aqui, certo? Então, a resistência equivalente de Thevenin nada mais é do que esse 20 em paralelo com esse 20 aqui. Tá? A resistência equivalente de Thevenin sempre medida curto-circuitando as fontes que a gente encontra pelo meio do caminho. E aí a gente resolve, pela lei das malhas, um cálculo da corrente. Aqui eu omiti um desenho do circuito, mas basicamente seria o seguinte. Seria o potencial zero aqui, menos, estamos convencionando uma corrente que vem da esquerda para a direita aqui. Ou seja, 0 menos 20K vezes I, menos 120, menos 20K vezes I, igual a zero, certo? A gente descobre que a corrente que circula nesse circuito é de menos 3 mA. E aí a gente procede ao cálculo da tensão de Thevenin 3, que vai ser 0 menos 20K vezes I, que nós temos do cálculo passado, menos 120 volts, vai ser igual ao potencial em F. E esse potencial em F, substituindo a corrente que a gente teve do trecho anterior, nós descobrimos que a tensão em F é de menos 60 volts. Dessa forma, o nosso circuito final, que já estava simplificado dessa forma, se tornou mais simples e ficou dessa configuração aqui. Então aqui ficou uma lei das malhas bem simples, né? Começando desse ponto aqui, nós temos aqui a corrente I circulando nesse trecho aqui, circulando da esquerda para a direita. Então 0 menos 10K vezes I, menos 60 volts, menos 60K vezes I, mais 30 volts, menos 15K vezes I, igual a zero. E aí a gente calcula essa corrente I, que vai corresponder a menos 0,353 miliamperes. Bom, pessoal, é isso. Esse é o teorema de Thevenin. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto às sugestões. E se gostaram, dá um like aí no canal. Curta aí o nosso vídeo. Muito obrigado. E até a próxima.